Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus abençoe a todos nós. Estamos de volta aqui para dar sequência aos nossos estudos do livro Depois da Morte. Então sejam todos muito bem-vindos, a gente fica muito feliz em ter a participação de vocês. Deixem os seus comentários, as suas contribuições, porque a gente vai construindo esse estudo juntos, tanto quanto possível. A gente acompanha depois, a gente lê os comentários e assim a gente vai aprendendo e vai, digamos, desbravando esses horizontes que nos estão sendo abertos aqui por Leon Denis, horizontes quanto ao depois da morte. E nós já estamos na quarta parte da obra, então. Só lembrando, a gente sempre frisa isso, a obra é dividida em 5 partes. Nós estamos nesta quarta parte que se intitula Além Túmulo, que seria mais, fazendo uma correspondência com as obras básicas, o que é trabalhado ali no livro Céu e Inferno, o que está trabalhado no livro dos Espíritos naquela quarta parte, né, das esperanças e consolações, que trata sobretudo dessa vida além túmulo, das consequências para o espírito do que ele fez durante a encarnação nesta vida de além túmulo. Então, é mais ou menos isso que está sendo trabalhado aqui conosco por Leon Denis ao longo dos capítulos que já percorremos até aqui nesta quarta parte. No último episódio, a gente iniciou o capítulo de número 35, A Vida Superior, que é um capítulo mais extenso e por isso ele vai ser dividido aqui, creio eu, em 3 partes. Nós teremos o estudo de hoje, que será aí a segunda parte, e creio ainda teremos um terceiro estudo, que será a terceira parte desse capítulo, que são as próprias divisões que Leon Denis faz no seu texto, né? Ele, pelo menos na edição que eu tenho aqui, é uma marcação com alguns asteriscos, fazendo as separações dentro de um mesmo capítulo, e ele divide aqui em 3 partes, né? Em 3 subcapítulos, digamos assim, ou subtítulos, embora não tenham títulos propriamente, mas em 3 partes ele divide. Então a gente viu no episódio passado essa primeira parte, em que ele fala então dessas esferas superiores, desses mundos superiores, da condição dos espíritos que lá estão, né, das suas atividades, da questão da matéria mais sutil. Enfim, ele pintou para nós, apresentou para nós com toda a eloquência que lhe é característica, com toda a beleza e poesia na sua prosa, ele pintou para nós o que é essa grandeza da vida superior, que está associada aí à alma virtuosa, à alma que venceu as suas paixões, que rompeu com os vínculos com a matéria mais densa, com a materialidade, com o apego às paixões e à matéria. Essa alma ganha então esse acesso a esferas mais elevadas, mais sublimadas, onde pode então contemplar, até porque já trabalhou melhor a sua percepção também, pode contemplar melhor as grandezas, as belezas da criação divina. Nesta parte de hoje, ele vai seguir descrevendo essas belezas da vida superior. E ela se inicia então, se vocês puderem identificar, eu não sei se na edição de vocês vai ter a separação dessas partes que nós mencionamos, mas o primeiro parágrafo dessa parte que a gente vai iniciar hoje, ele começa assim: os céus elevados são a pátria da beleza ideal e perfeita, em que todas as artes bebem a inspiração. Então esse é o início aí dessa parte que a gente vai tratar hoje. Então, Denis vai trabalhar aqui um tema que, de certa forma, lhe é caro, a questão da beleza, essa questão estética também. Inclusive, há um livro dele muito precioso chamado Espiritismo na Arte, em que ele faz essa abordagem espiritual em torno da arte, dos artistas, da inspiração, da intuição, mostrando, né, como existem essas correntes de inspiração que influenciam aí os artistas, como eles vão beber nessas fontes do mais alto, muitas vezes durante o sono, como eles vêm já também com compromissos nesse sentido, porque no contexto da criação, dentro do mecanismo da criação, a arte, o belo, tem também um papel essencial. A gente vê no próprio Livro dos Espíritos uma referência
do apóstolo Paulo. Lá na questão de número 1009 de O Livro dos Espíritos, há uma frase de Paulo que particularmente acho muito interessante, recorro a ela muitas vezes. Quando ele está falando de Jesus, que é esse arquétipo humano, ele diz que Jesus idealizou, né, ele expressou em si mesmo o que é o objetivo da criação. E ao definir esse objetivo da criação, Paulo diz assim, nessa questão: o culto harmonioso do belo e do bem. Então, olha que interessante essa abordagem. Paulo está dizendo que a lei divina, ela não tem só um aspecto ético do nosso comportamento, né? de primar aí pelo bem. Ela tem também um aspecto estético. Há também uma preocupação, há também um desejo divino de que o belo seja exaltado, de que o belo seja cultuado. Claro, cada vez uma beleza mais transcendente, mais sublime, assim como o nosso bem. Por ora é um bem ainda meio manco, meio mesclado com interesses, etc., mas nós estamos nos encaminhando para aquilo que é o ideal, o bem mais puro e mais desinteressado, como nós já vemos em Jesus. Assim também o belo. A nossa beleza ela está em processo de desenvolvimento, eu digo, o que a gente consegue produzir de belo, se espelhando muitas vezes na natureza, que é também esse quadro vivo, essa obra-prima do Criador, mas a gente está aperfeiçoando, sublimando as nossas qualidades no que diz respeito ao belo, à geração do belo, à arte, que será, como diz André Luiz, definindo muito bem, né, a arte cristã, a arte espírito, a arte em sua mais alta expressão, é o belo gerando bem, o belo criando bem. Então a gente percebe esse entrelaçamento na lei divina, na criação divina, desses dois aspectos. Um aspecto ético, que diz respeito ao bem, como esse ideal a ser alcançado, o comportamento moral, mas também um aspecto estético, que diz respeito ao belo, a essa arte no seu mais alto nível, a esse ideal que aos poucos vai se desenvolvendo, né, pela própria inspiração que vem das esferas mais elevadas, do próprio Criador. Então, olha o que Denis diz, que os céus elevados, então a região, as regiões, as moradas desses espíritos mais adiantados, elas são a pátria não só do progresso ou do desenvolvimento moral, né, mas também da beleza ideal e perfeita. Então não estão ali somente espíritos que alcançaram a moralidade na sua sublimidade, mas também a concepção e a capacidade de criação e mesmo de contemplação do belo. Então nas esferas superiores não moram somente os bons, mas também os artistas, digamos assim, que conseguem naturalmente conciliar beleza e bondade, né? Esse ideal ético e esse ideal estético. São coisas que se fundem. Claro que na Terra, muitas vezes vamos identificar artistas que já conseguem produzir algo desse belo, né, que encanta, que inspira, mas que na questão ética ainda não conseguiram trabalhar-se tanto, ainda não conseguiram equilibrar-se tanto em termos morais, assim como nós identificamos espíritos que já avançaram muito em questões morais e que vão trabalhar depois essas outras questões, esses outros aspectos do belo, mesmo do intelecto, né, da sabedoria, da cultura. Mas enfim, são várias frentes, mas os espíritos aqui, Denis e o próprio Paulo que a gente citou, destacam essas duas frentes, né, o culto harmonioso do belo e do bem. Por isso que ele diz que esses céus são essa pátria também da beleza ideal e perfeita, não só da bondade e do amor supremos. E todas as artes do mundo, aquelas mais elevadas, né? Seja pintura, seja música, seja teatro, seja qualquer expressão aí da arte, quando há ali realmente um ideal mais elevado, quando não é simplesmente expressão das paixões humanas, enfim, quando é algo realmente mais elevado, ela vai beber essa arte humana nessas fontes do mais alto. Claro que ela sempre vai, digamos, comprometer um pouco
toda a beleza, né, que ela pôde acessar lá. Claro que o filtro humano sempre vai comprometer um pouco o resultado, nunca vai se conseguir trazer essa arte sem qualquer mácula, sem qualquer mescla humana. Né? Sempre o filtro aí acaba influenciando um pouco, né? O filtro da inspiração, no caso, o artista ou o médium artista, o artista médium, ele sempre vai acabar não conseguindo captar 100%, não conseguindo traduzir e expressar 100% do que ele pode acessar em esferas mais altas, durante o sono ou por inspiração de benfeitores amigos. Né? Claro que quanto mais adiantado o espírito, quanto mais sintonizado com o bem, com esse ideal, na sinceridade, na pureza de sentimentos e intenções, melhor ele consegue traduzir e expressar essa beleza. Com mais fidelidade, com menos influência de sua parte. Mas, de modo geral, tudo que é arte elevada, tudo que sublima, que eleva, tudo que é o belo gerando o bem, tem ascendência nas esferas superiores, pela inspiração de espíritos mais elevados, que no fundo tomam inspiração também daquele que é a fonte por excelência, tanto do amor, tanto do bem, como da beleza, do belo, que é o Criador por excelência, né? O maior de todos os artistas, porque basta olhar para a criação e ver que Deus é o artista inigualável. Deus é o artista inigualável. As mais sublimes expressões de arte humana que nós temos na Terra, que ainda são bem grosseiras, dizem os espíritos, comparadas às expressões de arte de mundos mais elevados ou das esferas mais superiores, mas ainda assim, as maiores expressões de arte das criaturas humanas ou dos espíritos, nada são diante daquele que é o Criador por excelência, o autor original de todas as coisas, o maior de todos os artistas. Porque nós, espíritos, não conseguimos efetivamente criar algo de novo, de original. A gente modela, a gente trabalha, a gente co-cria, mas o Criador por excelência, o artista sublime, é o próprio Criador. Por isso ele prossegue aqui. Os espíritos eminentes possuem em grau superior o sentimento do belo. Então olha que interessante. Na medida em que o espírito vai progredindo, vencendo as suas paixões, progredindo tanto em aspecto cultural, né, intelectual, como também moralmente, ele vai ganhando também mais sensibilidade, mais percepção. De modo que na condição de um espírito superior, em que se fundem tanto qualidades intelectuais como morais, ele vai conseguir congregar não só esse aspecto ético, mas também esses aspectos estéticos. Então ele vai ter um sentimento do belo. Ele vai conseguir perceber o belo e, por consequência, a presença divina por detrás desse belo com muito mais clareza, com muito mais encantamento. Ele vai conseguir ver aspectos da beleza que nós sequer conseguimos perceber na limitação grosseira ainda dos nossos sentidos, ou mesmo do nosso perispírito, quando estamos desencarnados, que é ainda um perispírito muito materializado. Muitas coisas não conseguimos perceber no mundo espiritual. Né? Aqueles relatos lá dos espíritos, ouvindo sinfonias, ouvindo cânticos e tudo mais, mas muitos dos espíritos que estarão lá no mundo espiritual não conseguirão perceber esse canto que se espraia por toda a criação, essas hosanas, esses hinos, enfim. Mas há expressões de beleza em toda parte, há esplendores em toda parte, como diz Kardec lá no livro Céu e Inferno. A questão é quais os espíritos que já podem percebê-los. São esses espíritos que já estão alcançando o céu em si mesmos e por isso conseguem sintonizar-se melhor com o céu ao redor de si, né? no seio infinito aí da criação, as belezas do céu. Essa é a fonte dos mais puros gozos, e todos sabem realizá-la em seus trabalhos, diante dos quais empalidecem as obras-primas da terra. Então, as obras-primas, as mais belas, imaginemos, já produzidas na Terra, pensemos numa nona sinfonia de Beethoven, por exemplo,
Dizem-nos os espíritos que são pálidas expressões de arte quando comparadas com a arte das esferas superiores, né? Até mesmo porque os nossos sentidos criam muitos impeditivos, né? A nossa limitação ainda de espíritos materializados cria muitos impeditivos em termos de percepções. E aí mais adiante, no final desse parágrafo, ele diz: para a alma superior, a arte, sob seus múltiplos aspectos, é uma prece, uma homenagem prestada ao princípio de todas as coisas. Olha que lindo isso. Para os espíritos mais elevados, a arte, expressar o belo, é entendido também como uma maneira de orar. Está lá no Livro dos Espíritos, a adoração a Deus, né? A primeira das leis morais que é trabalhada pelos Espíritos. A arte nesse patamar, com esses ideais, é uma maneira de orar, de adorar a Deus, de expressar a nossa reverência, a nossa gratidão por aquele que é o Criador de todas as coisas, inclusive de nós próprios. Então, uma espécie de oração. É um louvor, um hino que se expressa toda vez que algo de belo que vai encantar, inspirar outros corações é produzido. É uma maneira também de orar a Deus. Então olha que bonito, né, essa visão ampliada que Leon Denis vai nos trazendo. Fica aí a sugestão para quem quiser mergulhar um pouco mais nesse assunto. Fica aí a sugestão da leitura da obra O Espiritismo na Arte, que é essa obra que Leon Denis traz, né? Muito interessante, em que ele trabalha esses conceitos da arte, dos artistas, recebe ali algumas comunicações mediúnicas de artistas. É muito interessante a questão da harmonia, né, que é algo também, um estudo também fascinante, que está estreitamente relacionado aí com a arte. Enfim. E aí no próximo parágrafo ele prossegue. O espírito, pelo poder de sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, os combina, dispondo-os a seu gosto, dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. Então, essa arte no mundo espiritual, muitas vezes ela vai estar associada justamente a isso, né? Ou essencialmente ela vai estar associada a isso, a essa manipulação dos fluidos. Então a gente vai ver lá a composição de objetos, de construções que são verdadeiras obras de arte. A gente vê as descrições de André Luiz, daquelas construções fluídicas, né? da coluna do nosso lar, por exemplo, de outras regiões. São obras de arte que são produzidas justamente por essa manipulação dos fluidos. Essa matéria rarefeita, digamos assim, que são ali esses fluidos do mundo espiritual, especialmente em esferas mais elevadas, e que são perfeitamente manipuláveis pelos espíritos que, mobilizando aí a sua vontade, conseguem dar forma àquilo e as formas as mais belas. A gente vê, tem até não me lembro agora em qual das obras de André Luiz, que ele descreve lá um quadro, por exemplo. Ele viu num local lá um quadro, que era um quadro conhecido na Terra, mas a versão lá do mundo espiritual era ainda mais bela, ainda mais viva, né? Justamente por conta das maiores possibilidades que os fluidos lá oferecem ao espírito, possibilidades criativas e mesmo perceptivas para aqueles que contemplam a obra de arte. Então, no mundo espiritual, essencialmente se fala disso, né? Do poder da vontade moldando esse elemento plástico, esse elemento flexível que são aí os fluidos, né? Quanto mais elevados os espíritos, mais sutis serão esses fluidos, onde eles habitam, bem como os próprios fluidos dos seus perispíritos, mais eles terão essa capacidade de modelar esses fluidos, imprimir ali formas, belezas, matizes, que estamos ainda distantes de poder abarcar de todo, né? Por isso ele continua, é por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Eu me lembro de uma fala de Paulo, que eu gosto sempre de repetir ela. Paulo diz, mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Então é uma maneira paulina aí de dizer o seguinte, olha,
o que nos espera na criação em termos de beleza, em termos de contemplação, de perfeição a ser percebida, compreendida, é algo que a gente não pode conceber. Ninguém aqui na Terra ainda concebeu isso, a não ser talvez o Cristo, né? Que dos que pisou aqui, dos que já pisaram aqui, foi o que realmente já se alçou a patamares por nós ainda inabordáveis. Mas o que Paulo está dizendo é isso, olha, nenhum olho humano aqui, de nós encarnados, nenhum ouvido, nenhuma mente já imaginou as belezas que estão reservadas àqueles que vão ascendendo na criação. Pelo amor que exercem, né? pela comunhão que vão estabelecendo com o amor divino e pela elevação que vão construindo, nós sequer podemos imaginar o que nos aguarda. Isso é profundamente consolador, né? Isso é profundamente inspirador, porque a gente já fica encantado com as belezas da Terra, que é um planeta aí na escala dos mundos ainda, digamos assim, né? Bebê é um planeta assim, não diria bebê, mas já avançou um pouco, mas na escala é mais próximo do início do que das culminâncias do processo. Está aí ainda muito, né, a humanidade terrestre, muito aos trancos e barrancos nesse processo, e ainda assim, mesmo sendo um mundo de expiação e prova, somos brindados com tanta beleza. Às vezes a gente vê aquelas séries da BBC, da Discovery, da Nat Geo, sobre a natureza, sobre o mundo, né? O planeta, os vários biomas, os animais, a fauna, a flora. É simplesmente fascinante. Tem aquela série Planet Earth, que é simplesmente fascinante, assim, as belezas que nós temos no mundo de expiação e provas. Aí a gente fica a imaginar o que nos espera em mundos superiores ou mesmo no mundo espiritual, onde a beleza é ainda mais transcendente. A gente lembra as descrições, por exemplo, de Maria João de Deus acerca de Saturno, né? A gente lembra as descrições dos espíritos na revista espírita sobre Júpiter. A gente fica a imaginar o que são esses lugares, o que é a realidade ali, o que é a arte ali, essa expressão do divino, do belo. Então é isso que Denis está dizendo, desafiam toda comparação e toda análise. Quando a gente pega uma nona sinfonia de Beethoven, a gente pensa, não, agora ele foi no ápice, né? Tem como. E os espíritos falam, perto do que a gente ouve aqui, das sinfonias que se tem aqui, que não alcançam só a limitação de um sentido, mas envolvem, embalam todo o ser, todo o perispírito, isso parece ruídos. Essa sinfonia parece simplesmente um ruído comparada às sinfonias que aqui temos. Então, dá o que pensar e nos estimula, né, a avançar para um dia poder, e chegaremos lá, poder desbravar tudo isso que nos espera. Construções aéreas, de cores brilhantes, de zimbórios resplendentes, sítios imensos onde se reúnem em conselho os delegados do universo, templos de vastas proporções, de onde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Então olha que interessante, amigos. O que Leon Denis está fazendo aqui? Ele está adiantando algo que depois André Luiz traria para nós. E que causou muito espanto em muita gente, ainda hoje em muitos, que relutam de todo modo em aceitar a obra de André Luiz ou considerá-la como algo real, como as descrições que ele traz ali como sendo algo real. Mas está aqui, não foi ele que inventou isso. Denis já falava sobre isso, certamente inspirado, aí, orientado, né? A partir de conversas, de informações obtidas junto aos seus benfeitores espirituais, as reuniões mediúnicas que participava. Outros médiuns falaram sobre isso muito antes de André Luiz, alguns espiritualistas mesmo, não propriamente espíritas, mas cujas descrições são simplesmente fascinantes, e é o que a gente vê depois de André Luiz. Então não foi algo tirado da cabeça do Chico ou de André Luiz, na verdade está aqui, né? Construções resplendentes, translúcidas, aquilo que a gente vê lá, as descrições das construções de nosso lar, luminosas,
quadros, telas, né? Reprodução, ele diz aqui, reprodução de vidas humanas, reproduções de vidas humanas, ou seja, telas, imagens. Tudo que a gente vai vendo depois na obra de André Luiz está aqui. Num certo sentido, já antevisto por Leon Denis também, já trazido para nós por Leon Denis. Então, o que são essas construções? Nada mais do que modificações desses fluidos, que, operadas pela vontade dos espíritos, estabelecem as construções as mais diversas, as mais belas, conforme a natureza do espírito. Quanto mais adiantado, mais o espírito consegue manipular e imprimir beleza, formas e complexidades a esses fluidos, a essas criações. Quanto menos adiantado, mais restrito ele está em termos de criações e até mesmo da manutenção dessa criação, né? Porque aquelas construções lá foram criadas por espíritos superiores e são mantidas naquela forma lá, né? Por efeito da sua vontade, por efeito aí do seu pensamento. Então, tudo depende dessa capacidade co-criadora do espírito que cresce na medida em que ele cresce enquanto espírito, progredindo intelectual e moralmente, por consequência também nessa sensibilidade criadora. Então a gente vê muitas descrições disso, de expressões de arte, né, na obra de André Luiz, corais, templos, construções, quadros, composições, enfim. Muito interessante esse aspecto. Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano? Então, os próprios espíritos dizem, olha, para nós é um imenso desafio tentar traduzir isso para vocês. Porque nos faltam palavras, nos faltam elementos de comparação. Então, eles fazem o possível, mas é claro que só mesmo vivenciando isso é que a gente vai alcançar um dia a plenitude do que é essa experiência. Por ora, fica aí essa descrição deles a nos instigar para que possamos investir no nosso progresso e chegar mais rápido lá, para poder vivenciar e perceber tudo isso. Aí ele prossegue no próximo parágrafo, né, falando dessas moradas fluídicas, onde se reúnem os espíritos em festas espirituais, no sentido de congraçamentos, né, de confraternizações, de momentos de aprendizado e de interação. E aí ele fala, né, desses espíritos, e ele diz assim, seu brilho e as cores variadas de seus invólucros permitem medir a sua elevação, determinar-lhes os atributos. Então, a gente já trabalhou muito isso aqui quando falou dos fluidos e do perispírito, sobretudo. Quanto mais o espírito se eleva, mais o seu perispírito se desmaterializa, mais ele se revela luminoso, né? Menos opaco e mais luminoso, mais brilhante, com uma maior capacidade de irradiação. Então pode-se mensurar, num certo sentido, essa evolução do espírito a partir dessa sua apresentação, né? Da maneira como se apresenta ali o seu perispírito. Nesse sentido, eu me recordo de uma descrição muito interessante, está no livro Devassando o Invisível, no capítulo 2, em que Ivone descreve um pouco dessa apresentação dos espíritos, inclusive da vestimenta e tal. É bem interessante. Eu separei um trechinho aqui. O capítulo se chama, né, Como se trajam os espíritos. E aí tem um trechinho aqui que ela fala de alguns espíritos conhecidos por ela, né? Ela diz assim, por exemplo, até o momento, ela lembra o caso lá de Joana d'Arc, né? Que no julgamento de Joana d'Arc ele foi perguntado, mas os espíritos que te aparecem, eles aparecem nus, né? Porque os inquisidores ali não sabiam muito bem. E ela falou, Deus tem recursos para os vestir, né? Ela tem respostas muito interessantes ali, né? Muito sagazes. Embora toda a má fé dos seus interrogadores, dos inquisidores ali. Mas enfim, aí chega um momento que a Ivone vai descrever alguns dos espíritos por ela conhecidos, mais próximos ali da sua atividade. Ela diz assim, até o momento presente, os espíritos mais bem trajados e mais belos, ao belo aí de novo, né, o culto do belo, que tivemos ocasião de observar através de materializações, durante a vigília e também no mundo invisível,
por ocasião do desdobramento do corpo astral, foram os que passamos a citar. Os mais belos que ela já pôde ver ali, né? A entidade que se denomina Charles, né, que era um espírito muito caro ao seu coração, que havia sido seu pai em outras encarnações. Então, essa entidade que se denomina Charles, martirizado por amor ao Evangelho no século XVI na França, durante a célebre matança de São Bartolomeu. Então, também foi um mártir cristão lá na França do século XVI. Comumente se deixa ver em trajes de iniciado hindu, tendo se mostrado uma única vez em trajes de príncipe indiano, visto que no século XVII foi soberano na Índia. Frederico Chopin, que já variou a indumentária 4 vezes em suas aparições, deixando-se perceber em 2 delas apuradamente trajado à moda de sua época, do reinado de Luís Filipe na França, mas todo envolto num como luar azul translúcido, como neblina. Então olha que interessante aqui, ela tanto está falando das vestimentas, que o espírito naturalmente pode modificar conforme a sua vontade. A gente lembra lá o Laboratório do Mundo Invisível, o capítulo lá do Livro dos Médiuns, em que Kardec fala dessa questão dos objetos, mesmo das vestimentas dos espíritos. Então eles podem modificar essas vestimentas. Muitas vezes se apresentam com aquelas associadas à sua última encarnação, ou a um período específico que viveram, que lhes marcou, etc. Emmanuel, por exemplo, se apresentava como senador, né, romano, para justamente se recordar daquela encarnação como Publio Lentulus, embora outras vezes ele se manifestasse com a feição de Manuel da Nóbrega, outras vezes como da sua última encarnação como padre, enfim. Eles podem modificar, mas ela fala aqui não só do traje, mas também dessa aura, digamos assim, dessa irradiação. Então, o Frederico Chopin, um artista, né, se apresentava como um luar azul translúcido, o envolvendo, assim, uma espécie de neblina. Victor Hugo, a quem só podemos distinguir o busto, também envolto em neblinas lucilantes, argênteas, com reflexos azuis pronunciados, sem que pudéssemos destacar o feitio dos trajes. Então, até mesmo a coloração muda, de acordo aí com a condição do espírito, de acordo com preferências, ou de acordo com atividades com as quais estiveram mais envolvidos, né? Até esse é um aspecto interessante de se estudar. Mas Victor Hugo aparecia já com uma coloração mais argêntea, né? Ou seja, prateada, com reflexos azuis pronunciados. A falange de iniciados hindus de que somos pupila espiritual, com todos os seus integrantes esforçando-se por serem contemplados em seu uniforme característico, as gemas do anel e do turbante inclusive, envoltos em neblinas lucilantes. Então, ela fazia parte, né, de uma falange ali de iniciados hindus que mantinham esses trajes, envoltos em neblinas lucilantes com reflexos azuis. Lázaro Zamenhof, criador do Esperanto, vaporoso, mas muito humanizado em seu terno do século XX, circundado de um halo como que formado de ondas concêntricas que indicaria o elevado trabalho intelectual, detalhe também observado em Victor Hugo, então uma espécie de halo, né, em torno aqui da cabeça, indicando esse trabalho, elevado trabalho intelectual, e esbatida a sua configuração perispiritual por um jacto de luz radiosa verde claro, igualmente de forma concêntrica. Então já Zamenhof aparecia com verde claro, interessante, né, que é a cor associada ao Esperanto, à sua criação. Então para a gente ver como isso se modifica, né, na medida que o espírito vai progredindo, a coloração, a beleza, o raio de radiação dessa aura, enfim, uma série de fatores que estão associados à evolução do espírito e à desmaterialização do seu perispírito. Aí no próximo parágrafo, Leon Denis prossegue. Todos esses espíritos, associados em falanges inumeráveis, conhecem-se e amam-se
Os laços de família, os afetos que os uniam na vida material, quebrados pela morte, aí se reconstituem para sempre. Quebrados pela morte aqui no sentido de momentaneamente interrompida a convivência mais estreita, né? Não é que a morte rompa laços morais, laços de sentimento estabelecidos entre os corações, de modo nenhum. Ele quis dizer aqui quebrados no sentido da convivência mais próxima, mas pelo menos do que diz respeito aos sentidos, né? Porque a convivência muitas vezes vai seguir também. Esses espíritos queridos estarão conosco muitas vezes, em nossos lares, nos acompanhando, enfim. Mas ali no mundo espiritual, volta-se, né, a plenitude dessa convivência, desse afeto, dessa troca, especialmente no caso de espíritos já mais adiantados, que têm mais autonomia, em alguns outros casos, devido à postura do indivíduo, né, de apego ainda às paixões, às ilusões, ele acaba postergando esse reencontro no mundo espiritual porque não consegue acessar esferas mais elevadas onde estarão os seres queridos. Os seres queridos até tentam buscá-los, mas num primeiro momento não serão percebidos. A gente lembra da mãe de André Luiz e do André Luiz. Quanto tempo demorou para ele conseguir perceber a presença dela, depois conseguir fazer uma visita lá esporádica à esfera onde ela habitava. Mas isso depende então do que foi a vida e a trajetória de cada espírito. Mas quando há essa possibilidade, esses encontros, reencontros, são verdadeiras fontes de gozo e de alegria, né, para os espíritos. Destacam-se dos diversos pontos do espaço e dos mundos superiores para comunicarem mutuamente os resultados de suas missões, de seus trabalhos, para se felicitarem pelos êxitos obtidos e coadjuvarem-se uns aos outros nas empresas difíceis. Então, naturalmente, que esses espíritos vão formar grandes núcleos de famílias espirituais. Kardec trabalha isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho também tem uma mensagem, mas ele fala dessa parentela corporal, da parentela espiritual, da família corporal, digamos assim, família material aqui, a família espiritual, que é muito maior do que a família material propriamente, porque envolve aí uma série de laços que foram sendo estabelecidos ao longo de várias encarnações, ao longo de uma imensa trajetória percorrida. Então eles formam os espíritos do mundo espiritual, grupos, falanges, famílias espirituais, que vão ter espíritos nos mais diversos níveis. Então, vamos citar um exemplo, né? Nós todos pertencemos aí a uma família espiritual. Se nós estamos nos degraus mais baixos dessa família espiritual, certamente que temos componentes da família espiritual, benfeitores, espíritos que nos amam, que estão em patamares mais elevados. Então, todo agrupamento toda família espiritual tem espíritos mais adiantados, que avançaram mais e que voltam, né, os seus cuidados, o seu olhar, o seu carinho, o seu auxílio aos corações queridos que permanecem ainda na retaguarda. Seguem progredindo, seguem fazendo o que têm de fazer nos patamares em que já estão, mas nunca abandonam, nunca desamparam os corações que lhes são caros. Então a gente tem um exemplo de Alcione, Célia, né? O mesmo espírito, Célia do livro 50 anos depois e Alcione do livro Renúncia, a gente percebe que era um espírito, a gente vê isso lá no livro Renúncia, né, que já estava em outro sistema, lá no sistema de Sírios, trabalhando inclusive na questão da arte, né, envolvida com trabalhos na questão da arte, da renovação da arte no planeta Terra, uma falange, um grupo de espíritos que estava comprometido com isso. A própria Ivone fala sobre isso também, que Vitor Hugo coordena falanges, grupos de espíritos que se preparam para essa atividade, né, de renovação e sublimação da arte, iniciando aqui do século XX em diante, era esse o planejamento, esse terceiro milênio, né, sobretudo. E Alcino estava lá em outro sistema, já em outra esfera, e solicitou uma missão de auxílio a corações queridos aqui na Terra, encarnando novamente na Terra. Claro que seguia os amparando do mundo espiritual, né? Porque já tem essa autonomia de locomoção, já consegue ampará-los mesmo à distância pela irradiação do seu pensamento, mas ela solicita em determinado momento voltar a encarnar na Terra, sendo que não mais precisava, para auxiliá-los. Então, por quê? Porque
faz parte, né, desse grupo, aqueles corações faziam parte desse grupo familiar seu. E ela, como espírito mais adiantado dentro desse grupo familiar, tanto quanto possível, buscava auxiliá-los, ampará-los, ainda que com muitos sacrifícios, como foi no caso dessa sua encarnação como Alcione. Então eles formam esses grupos por afinidade, por sintonia, por experiência, por trajetória percorrida em conjunto. Mais adiante, ainda neste parágrafo, na última frase, aliás, deste parágrafo, Leon Denis diz: em todos os graus da hierarquia espiritual, as almas têm um papel a executar na obra imensa do progresso e concorrem para a realização das leis superiores. Então, em todo patamar dessa hierarquia ou dessa escala espírita, os espíritos ali terão ocupações, terão tarefas, né, terão uma parte a cumprir no todo da criação. É o que está trabalhado para nós no capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Ocupações e Missões dos Espíritos, em que eles falam a respeito disso, né, das ocupações e missões dos espíritos nos mais diversos patamares. Mas é o que a gente aprende. Cada um de nós tem uma parte que nos toca na obra da criação. Então, fugir a alguma ocupação, a algo fazer na criação, é, entre aspas, uma morte espiritual, porque é estagnação, é inércia. Vida é movimento, é realização, é transformação. Então, por isso todos os espíritos somos chamados a algo fazer na criação. Por isso o trabalho é uma das leis morais, uma das leis divinas. No próximo parágrafo, quanto mais o espírito se purifica, mais intensa, mais ardente nele se torna a necessidade de amar, de atrair para a sua luz e para a sua felicidade, para a morada em que não se conhece a dor, tudo o que sofre, tudo o que luta e se agita nas baixas camadas da existência. Então olha que interessante, quanto mais o espírito sobe, se purificando, se desmaterializando, maior é nele o senso de dever, de compromisso, de amor que deve ter para com os que estão mais abaixo, na retaguarda. É isso que fez, por exemplo, um espírito da estirpe do Cristo vir à Terra ter conosco. Não era preciso, né? Não estava mais no campo das suas necessidades encarnar na Terra, mas ele o faz por amor, porque isso estava no campo dos seus deveres espirituais, né? Da sua consciência perante o Criador, que lhe incumbiu dessa tarefa. E assim, porque espíritos de obras mais elevados, vez por outra, vêm à Terra a título de missão, no campo das artes, da filosofia, da ciência, da religião, passam aqui como mártires, como heróis, como grandes descobridores, como espíritos que impactaram muito a sociedade, o progresso humano. São espíritos de orbes ou de esferas mais adiantadas, que sentem então esse compromisso para com os que estão ainda na retaguarda e que se sacrificam, que renunciam, que se doam para amparar-nos de alguma maneira. Eu me lembro de um comentário de Emmanuel em torno de uma fala do apóstolo Paulo, quando Paulo diz na sua carta aos Romanos, né, me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E Emmanuel tem uma mensagem chamada Nós Devemos. Se eu não me engano, está no livro Levantar e Seguir, capítulo 1, se eu não me engano. Mas ela se chama Nós Devemos e ele fala dessa dívida, né, que o espírito adquire quando sobe, quando se eleva. Ele adquire uma dívida para com os que estão nos degraus abaixo. É a dívida que aquele que ama adquire para com aqueles que ainda não aprenderam a amar. É a dívida de dever, de compromisso que aquele que sabe adquire para com aqueles que ainda não sabem. Então, é uma dívida de serviço, é uma dívida de doação de amor, que é algo que cresce no espírito, se intensifica no espírito, quanto mais ele sobe, quanto mais ele aprende a amar, quanto mais ele sente o amor divino que o inspira, que o estimula a amar e auxiliar os seus irmãos. Então ele
faz todos os movimentos que estão ao seu alcance para ajudá-los a se soerguer para esferas mais elevadas, para se libertarem dos aguilhões aí, né, das dores, das paixões, das ilusões, em busca da liberdade em espírito, da felicidade real. Na última parte desse parágrafo ele diz: assim como a criança descida do berço ensaia seus primeiros passos sob os olhares enternecidos da sua carinhosa mãe, assim também, sob a égide invisível de seu pai espiritual, o espírito é assistido nos combates da vida terrestre. Então todos nós temos corações como esses, que nos amam, muitas vezes há séculos, antes mesmo de estarmos mais conscientes para a necessidade da nossa transformação, já nos amavam, já nos amparavam com uma paciência imensurável. A gente vê muito isso nos romances de Emmanuel, que a gente mencionou aqui. Olha a posição de Alcione perante os seus tutelados. Ou a posição de Quinto Varro perante ali o seu filho espiritual, Tassiano, no livro Ave Cristo. Ilustram para nós o que é isso, né? O que é esses pais e mães espirituais, esses tutores, esses corações queridos, amigos, bondosos, que nos têm amparado às vezes há muito tempo e para os quais somente agora a gente está começando a despertar um pouco mais. Todos temos um desses gênios tutelares que nos inspira nas horas difíceis e dirige-nos pelo bom caminho. Daí a poética tradição cristã do anjo da guarda. E Kardec vai falar sobre essa poética, sobre essa bela, doce compreensão em torno do anjo da guarda ou dos anjos guardiães. Kardec vai tratar isso no Livro dos Espíritos, na questão 495. E a resposta, e nas questões anteriores e sequentes também, né? Nas questões que se seguem, mas vamos aqui à questão 495, a resposta dos Espíritos, que é muito bela, é uma resposta mais extensa, que é dada tanto por São Luís como por Santo Agostinho. E eles dizem assim: é uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Então é uma doutrina, é uma compreensão, é uma certeza encantadora e doce saber que estamos amparados. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Olha que bonito! São amigos mais sinceros e dedicados do que todos os que mais intimamente se nos ligam aqui. Pensa no seu melhor amigo aqui, na matéria, no plano dos encarnados aqui. O amigo que você tem no mundo espiritual, o seu benfeitor, é um amigo mais dedicado e mais sincero ainda. Que está sempre junto de nós, aqui no sentido não de que está aqui sempre, né, a sua presença em espírito aqui, no seu perispírito aqui junto de nós. Junto de nós em pensamento, né? Mesmo a distâncias incomensuráveis, pelo pensamento nos ampara, nos inspira. Não é que ficam colados em nós aqui do mundo espiritual, né? Sempre ao nosso lado, não. Vez por outra estão, de fato, junto de nós, efetivamente. Mas muitas das vezes estão à distância, mas ainda assim junto de nós pelo pensamento. É isso que Leon Denis vai dizer aqui também e é o que se depreende das orientações dos Espíritos. Então, sempre junto de nós, seres que são superiores e que nos amparam, que nos aconselham, nos ajudam na ascensão abrupta. Então, bastaria pensar nessa ideia para a gente acolher muito encantamento, muita esperança, muito conforto, né, no nosso coração. É o que eles prosseguem dizendo aqui um pouco mais adiante na resposta. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, ó, quantas vezes, no dia solene,
Não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões. Olha que interessante o que eles estão dizendo. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. A gente precisa aprender a interagir com eles, a interrogá-los, não necessariamente através de um médium, não, mas no silêncio da oração, da nossa reflexão. Muitas vezes aquela voz que a gente ouve na consciência, que a gente acha que é a gente mesmo pensando, na verdade são inspirações deles, orientações deles. É esse diálogo, essa terna intimidade que a gente precisa estabelecer com o nosso anjo guardião, nosso benfeitor espiritual. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim, fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Aí mais adiante ele diz aqui, no último parágrafo: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Está em dúvida? Faz a pergunta mental, ora, capta a inspiração, vai criando essa terna intimidade, vai estabelecendo essa relação. Aos poucos as respostas vão ficando mais claras, as inspirações, as percepções, no campo mesmo da intuição. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. E aí eles concluem, assinando São Luís e Santo Agostinho. Então olha que interessante isso que a gente viu aqui sobre os anjos guardiões. Não temeis fatigar os anjos guardiões com as perguntas. Crie essa terna intimidade, essa relação com eles na oração, no momento de autoconhecimento, de reflexão. Ali a gente consegue captar as inspirações desses benfeitores. Por isso Denis prossegue aqui: não há concepção mais grata e consoladora. Saber que temos um amigo fiel e sempre disposto a socorrer-nos, de perto como de longe, influenciando-nos a grandes distâncias ou conservando-se junto de nós nas provações. Saber que ele nos aconselha por intuição e nos aquece com o seu amor. Eis uma fonte inapreciável de força moral. Olha o que Denis diz: fonte inapreciável de força moral. Quem cria esse vínculo, essa relação de proximidade com o benfeitor, sente esse amor que o envolve, sente esse calor, essa inspiração, as ideias fluem com mais clareza. Então a gente precisa investir nisso. E como fazemos? Investindo na oração, investindo no conhecimento de nós mesmos, investindo no amor, porque é o amor que dá essa sensibilidade para as coisas mais sutis, para as inspirações mais nobres. Quem fizer isso terá encontrado uma fonte inapreciável de força moral. O pensamento de que testemunhas benévolas e invisíveis veem todos os nossos atos, regozijando-se ou entristecendo-se, deve inspirar-nos mais sabedoria e circunspecção. Ou seja, se a gente pensasse mais nisso, de que temos corações queridos nos observando, acompanhando o nosso passo a passo, os projetos que a gente estabeleceu, a gente seria muito mais circunspecto, muito mais reflexivo e também buscaríamos mais sabedoria, estaríamos mais sábios perante a vida, porque teríamos também esse suporte mais claro dessas testemunhas. Isso não é algo novo, Paulo já falava sobre isso lá na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele fala que nós todos estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, dos espíritos de um modo geral,
que estão aí em toda parte, mas especialmente daqueles que nos testemunham mesmo, que ficam ali observando como é que está o nosso andamento, nos auxiliando, nos estimulando, assim como aqueles outros que nos acompanham para nos prejudicar, para criar empecilhos. Então, Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 76, em que ele comenta justamente essa fala de Paulo. E aí, em determinado momento do texto, ele diz assim: em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Então existiu um planejamento. Outros corações se moveram por nós para que pudéssemos voltar para cá. Antes da reencarnação, prossegue ele, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. A gente vê isso muito nas obras de André Luiz. Esse auxílio, esses amigos que amparam, que ajudaram a planejar a reencarnação, que depois seguem inspirando. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Essa voz da consciência muitas vezes é a voz dos benfeitores a nos falarem. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Então, nós, os que estamos aqui encarnados, estamos no palco, nos cenários da vida. Os observadores, as testemunhas, estão de lá, do mundo espiritual, acompanhando, para ver o andamento. E aí ele conclui: faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, que a gente possa se lembrar dessas testemunhas, porque então a gente vai pensar muito mais antes de tomar determinada atitude, de fazer determinada coisa, de seguir determinado caminho, se a gente lembrar dessas testemunhas, desses que estão torcendo, vibrando por nós, tentando de todas as maneiras nos auxiliar. E aí, um pouco mais adiante, seguindo aqui mesmo, Leon Denis diz: é por essa proteção oculta que se fortificam os laços de solidariedade que ligam o mundo celeste à terra, o espírito livre ao homem, espírito prisioneiro da carne. É por essa assistência contínua que se criam, de um a outro lado, as simpatias profundas, as amizades duradouras e desinteressadas. A gente vê, é bonito isso, a amizade, o carinho de Leon Denis para com seus espíritos benfeitores, especialmente ali Jerônimo de Praga e Joana d'Arc, a Dama Azul, lá, o Espírito Azul, que o amparava, assim como o carinho deles para com Leon Denis, E é desses laços mantidos, alimentados ao longo das encarnações, uma hora nós aqui, eles lá, outra hora eles aqui, a gente acompanhando de lá, enfim, é aí que vai se construindo, esses afetos da alma, ou esses laços misteriosos, como diz Jesus no Boa Nova, capítulo 12, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Por isso, Denis conclui: o amor que anima o espírito elevado vai pouco a pouco se estendendo a todos os seres sem cessar, revertendo tudo para Deus, Pai das almas, foco de todas as potências efetivas. Então, quanto mais o amor se eleva e se sublima, menos particularista também ele será. Mais ele vai se estendendo para a grande família universal. Claro que há uma história de vínculos do passado, de corações com os quais mais se conviveu, mais se caminhou no processo, mas enfim, esse amor vai se estendendo para a família universal, não só para outros espíritos, mas para todos os seres da criação, para a criação em si, revertendo tudo para Deus. Então a gente passa a receber mais desse amor na comunhão com o Divino Criador, a fonte por excelência,
recebe mais isso nos abrasa, isso nos inspira a distribuir esse amor para que ele possa voltar também a Deus na forma de seres mais elevados, mais conscientes do bem e do belo que vão sendo cada vez mais cultuados no seio da criação, cultuados de maneira harmoniosa. Essa é a ideia, amigos. Mais uma vez, uma belíssima descrição de Denis acerca dessa vida superior. Mas ainda tem mais. Temos ainda mais uma parte que trabalharemos no próximo episódio. Espero que as reflexões tenham sido úteis. Mais uma vez, agradeço a presença, a participação, o compartilhamento, de todos vocês. Que Jesus, que Denis sigam nos inspirando e que essas descrições possam realmente penetrar a nossa alma, preencher-nos aí do belo e que isso possa nos estimular a seguir avançando em busca daquilo que nos está reservado. Um grande abraço para todos e, se Deus quiser, nos vemos no próximo episódio. Muita paz.